Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Hoje eu quero apenas fazer um apanhado de todas as coisas que nós falamos ao longo dos últimos podcasts. Foram muitos podcasts falando sobre o assunto namoro, noivado, casamento, divórcio e novo casamento à luz das Escrituras. Quero apenas lembrar aos irmãos que nos baseamos praticamente nos textos de Gênesis capítulo 2, Efésios capítulo 5, Mateus capítulo 19 e 1 Coríntios capítulo 7. São os textos mais clássicos, os textos mais básicos, que nos dão uma dimensão do que sejam o namoro, noivado, casamento, divórcio e novo casamento no âmbito cristão, no âmbito das Escrituras Sagradas. Eu entendo e quero reforçar aqui que estas orientações e estas compreensões que foram compartilhadas nos últimos dias por meio desses podcasts podem não traduzir a ideia da cultura dos nossos dias, mas quero lembrá-los de que nós estamos falando a partir de uma visão cristã baseada na Bíblia e que normalmente as minhas palavras e as minhas descrições são expositivas, ou seja, eu exponho alguns pensamentos a partir dos textos bíblicos, né? E estes textos bíblicos nos dão estas orientações gerais. Primeiro, não é possível namorar alguém que não seja cristão, porque a Bíblia nos orienta que não devemos fazê-lo, e também porque não há possibilidade de caminharmos juntos se não estivermos todos conectados à mesma fé. O mínimo que devemos buscar num casamento não é amor, não é paixão, mas é coerência para que a vida seja agradável, para que sejamos felizes. O noivado é uma etapa do casamento em que nós conversamos, definimos que temos a mesma missão ou que temos uma missão em comum, que queremos constituir um projeto familiar para cumprir a vontade de Deus aqui na Terra, e o noivado então é a fase em que nós paramos de conversar e começamos a planejar o casamento, como será, de que maneira se dará, nas perspectivas financeiras, materiais, físicas e etc. O casamento é um projeto em que o marido deve amar a esposa e a esposa deve ser submissa ao marido. Acredito que de propósito Deus nos pede as duas coisas que são mais difíceis e mais complicadas para o nosso tempo. Se você não me ouviu falando sobre amor e submissão, volte nos últimos podcasts para entender como eu trato com esses conceitos antes que você faça julgamentos errados. Se você está ouvindo somente esse, não pense que eu estou falando sobre subserviência e nem sobre uma mulher com um papel abaixo do papel do homem, porque não é sobre isso que as Escrituras tratam. As Escrituras apontam que homem e mulher são iguais diante de Deus, eles têm apenas funções diferentes dentro do casamento, obrigações diferentes, e ambos devem trabalhar para fazer o seu cônjuge feliz. Um casamento é a imagem do reino de Deus em que o homem procura ser igual a Cristo, a mulher procura ser reflexo da igreja, e os filhos são a consequência natural do crescimento da vontade de Deus, assim como no reino de Deus nós temos Cristo o cabeça, a igreja sua noiva, e as pessoas que vão se achegando à fé são os filhos dessa união, desse casamento. O casamento cristão não deve ser movido por vontades e interesses nem de um lado nem de outro, mas ambos devem submeter-se a Deus e submeter as suas vontades a Ele, para que ele prevaleça por meio do casamento e que o casamento seja o reflexo daquilo que a igreja deve ser. E por causa disso, Jesus nos diz que não é possível num casamento cristão se pensar no divórcio. O divórcio não é uma alternativa, sobretudo pensando em termos culturais, quando as pessoas hoje têm o hábito de dizer, olha, casamento é uma questão de beleza, né, e coisas parecidas, né, de se der certo, beleza, se não der, paciência, né, uma questão de beleza e paciência. Não é assim que funciona no reino de Deus, nem no reino de Cristo.
O divórcio não é permitido por Jesus, muito embora os homens tenham feito isso, muito embora algumas congregações locais, algumas igrejas locais tenham adotado essa prática, e temos até mesmo alguns pastores, alguns líderes que têm feito e refeito casamentos de uma mesma pessoa, 1, 2, 3 vezes, mas a Bíblia condena esta prática. Jesus diz que não há muitos espaços para que isso aconteça, a não ser que uma das pessoas cometa um ato de iniquidade, adultere e não queira pedir perdão, nem ser perdoado, nem ser tratado, e então é possível o divórcio nestes termos, e mesmo assim a pessoa que comete iniquidade não está livre. Se casar-se, vai constituir uma vida constante de adultério. Apenas aquele que foi parte ofendida pode casar-se novamente. Os casamentos que nós chamamos de casamentos mistos, de pessoas que um só se converteu e o outro não, são permitidos nas Escrituras. A Bíblia diz que nós não devemos buscar o divórcio, né? Não devemos, como cristãos, procurar razão para o divórcio, e somente devemos aceitar o divórcio se a parte não cristã, aquele que não se converteu, não quiser mais seguir juntos. Então a Bíblia diz que nós estamos livres porque não fomos chamados à escravidão. Diz-nos também que se uma só pessoa se converteu, a casa toda já é santificada e abençoada por aquela única pessoa que se converteu. Ela já é, juntamente com Deus, o elo mais forte daquela família, daquela casa. Então nós precisamos ter muitos cuidados acerca do casamento, precisamos aprender a escolher bem para não precisar passar pela experiência do divórcio, porque se passarmos pela experiência do divórcio, praticamente não temos autorização de Deus para um novo casamento. Biblicamente, a única coisa que autoriza uma pessoa a casar novamente é a viuvez. Uma pessoa morrendo, porque a Bíblia diz que a aliança é enquanto houver vida. Então, uma pessoa morrendo, a outra está livre para casar-se novamente. E se alguém insistir em quebrar esses mandamentos, o livro do Apocalipse diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os adúlteros e todos os que praticam coisas semelhantes a estas. O que quer dizer que um cristão que se separa e casa novamente está colocando em risco a sua salvação. Por mais bem intencionado que seja, precisamos nos submeter às Escrituras. Que o nosso Deus Todo-Poderoso traga luz sobre a sua vida, que você consiga se preparar bem para ter um casamento cristão, segundo os parâmetros da Bíblia, que você case para não ter arrependimentos. Lembre-se que o divórcio começa no namoro, quando os termos não são bem ajustados. Lembre-se que Deus é contra o divórcio e que Deus abomina o repúdio, que é quando alguém rejeita o seu cônjuge, né? Deus odeia isto, né? E, portanto, nós precisamos aprender a permanecer fiéis em Deus. Há sempre cura e conserto para o casamento, para aqueles que querem ser tratados, para aqueles que querem ser orientados. Que Deus traga luz sobre a sua vida, sobre a sua mente, acerca de todos esses textos que estudamos. Que Deus te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.